se retirou. Outra versão diz que Caim saiu diante da presença de Deus, ok? E fez o quê? Foi morar na terra de Nod. E a Bíblia diz em Nod, ele edificou uma cidade e chamou o nome dessa cidade Enoque. Deu o nome da cidade Enoque, que é o nome do filho dele, ok? Até que estamos juntos? Diga comigo, a excelsa presença e o magnífico poder de Deus. Alguém pode aplaudir pela palavra de Deus nessa madrugada, por favor? Não, pode ser melhor. A palavra de Deus está acima. Aleluia. Celebra pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, antes de eu chegar nesse texto que eu tenho, aonde nasceu o nosso tema dessa vigília, a excelsa presença e o magnífico poder de Deus, que é o Deuteronômio número 4, versículo 37, ok? Eu queria caminhar até chegar ali. Inicialmente queria lhe fazer perceber, logo que nós lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber a presença de Deus manifestado logo no princípio. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia diz que havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A primeira vez que nós vamos encontrar na Bíblia a presença de Deus a ser apresentada, e especificamente aqui pela pessoa do Espírito. A Bíblia diz: o Espírito se movia sobre a face das águas. Uma das grandes características que nós vamos perceber acerca da presença de Deus, e aqui referenciada pelo seu Espírito, é de que a presença de Deus não é uma presença parada. A presença de Deus é uma presença que está sempre em movimento. E faz sentido quando o Maurício trouxe aqui no início sobre a omnipresença de Deus. É que Deus é omnipresente, mas Ele também está sempre em ação, mesmo estando omnipresente. Ele está agindo, Ele está se manifestando. Só que muitas das vezes nós é que não nos conectamos ao agir e à manifestação dEle naquele instante. Por isso é que muitas das vezes nós podemos estar num mesmo culto, um ser tocado e outro não ser tocado. Não é que Deus não está a se manifestar, é que talvez alguém não se conectou à manifestação da presença dEle que está ali, que é traga pela sua omnipresença. Então nós vamos ler para a palavra de Deus e vamos perceber que Deus, pelo Espírito, se movia sobre a face das águas. Mas o interessante nesse texto, logo a começar, é que a Bíblia está a dizer que a terra era sem forma e vazia. Aleluia. E a Bíblia diz que havia trevas na face do abismo. Faz mais uma vez aqui sentido sobre a omnipresença de Deus que está até no inferno, a omnipresença de Deus que está até nos lugares mais caóticos possíveis, porque aqui em Gênesis a Bíblia está a dizer que a terra estava sem forma e vazia, mas a presença de Deus estava lá. A terra estava em trevas, mas a presença de Deus estava lá. E essa grande mensagem que eu quero trazer para você: a presença de Deus está ali, a presença de Deus é real. Deus é real. Não importa se tem caos, não importa se tem trevas, não importa se está vazio, mas a presença de Deus é real. Aleluia. Porque eu não sei qual é o estado com que você veio para essa vigília. Talvez você veio com um vazio no teu coração. Talvez você veio com um caos no teu coração. Talvez você está em trevas nessa noite. Mas a grande verdade é que as trevas, o caos, não impedem a presença de Deus. Nada retira a presença de Deus. Nem o caos, nem a treva retira a presença de Deus. Deus está presente em todos os lugares, está presente em todo momento, e nada retira a sua presença. Diga comigo: nada retira a presença de Deus. Então, pastor, estás a dizer que tua doença não retirou a presença de Deus, teus problemas não retiraram a presença de Deus, tuas lutas na universidade não retiraram a presença de Deus. Não há nada que retira a presença dele. Ele é omnipresente e ele se move mesmo quando tem caos, ele se move mesmo quando tem trevas. Então esse é o primeiro momento que nós vamos ver Deus a se apresentar, pelo menos olhando para o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Mas nós vamos continuar a olhar para a palavra de Deus e vamos perceber
que Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus soprou nele o fôlego de vida. E o homem se tornou uma alma vivente. A Bíblia diz que Deus formou um jardim, plantou um jardim no Éden e colocou o homem que ele formou no capítulo 2. E a Bíblia declara que Deus, depois de alguns dias, colocou um sono profundo em Adão, formou da sua costela a Eva. E a Bíblia diz que Adão olhou para Eva e disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne, aleluia. E a partir daquele momento, Adão e Eva começaram a partilhar do jardim que Deus havia disponibilizado para eles. Só que a grande verdade é que o jardim que Adão e Eva começaram a partilhar é um jardim, vou dizer aqui, de alguma forma mística, porque a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, no momento em que a própria Bíblia diz que ainda não tinha chovido a terra, e a terra ainda não tinha produzido nada. E a pergunta é: de onde vem esse jardim sem chuva e sem terra produzir nada? A única grande verdade é que Deus plantou o jardim, e o plantar entende-se que é colocar alguma coisa de fora para dentro. E se essa coisa que foi colocada de fora para dentro, não para a terra, não veio da terra, porque a terra não tinha produzido nada, a única coisa que podemos perceber é que ela veio do céu ou ela veio do próprio Deus. E é nesse lugar que Deus coloca Adão e Eva. Ou seja, Deus disponibilizou no Éden uma atmosfera do céu, uma atmosfera do seu próprio ser naquele jardim. Não era qualquer jardim aquele jardim. A presença de Deus se movia naquele lugar. A presença de Deus estava presente naquele jardim. E a Bíblia vai dizer que Deus dá ordens e direções ao homem. Podem comer de todas as árvores, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Deixa eu lhe dizer, a presença de Deus, ela quando vem sendo disponibilizada por Deus na nossa vida, ela carrega consigo também princípios. Aonde há a presença de Deus, também há, preguem comigo, aonde há a presença de Deus, também há princípio. Não se percebe alguém que carrega a presença de Deus e vive de qualquer maneira. Não é possível. Todo mundo que carrega a presença de Deus tem princípios para observar. Então Deus colocou o homem num jardim que carregava a sua atmosfera, a sua presença, mas definiu princípios para o homem estar lá. E uma das regras é: não toquem na árvore da ciência, ou não comam fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E a Bíblia declara então que Adão a Eva foi enganada, comeu do fruto, partilhou com Adão, e a Bíblia diz, por causa disso, eles se afastaram da presença de Deus. A Bíblia nos traz esse entendimento. Só que a grande verdade é, depois de terem comido do fruto e tendo pecado na presença de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus vem na viração do dia. Outras versões dizem, na viração do dia, Deus vem ao encontro do homem, né? O texto que nós lemos aqui declara que no momento em que havia uma essa palavra fugiu. A palavra que tipifica um vento calmo, né? Havia um vento calmo. Na Vepestina significa de tarde. É um vento que faz de tarde, né? Nesse momento Deus aparece passeando no jardim e se movimentando no jardim. E a Bíblia declara que Adão e Eva, ouvindo a movimentação de Deus, se esconderam porque estavam nus. E a Bíblia declara que Deus ordenou, dizendo: Adão, aonde estás? E Adão responde para Deus: eu ouvi a movimentação, aleluia, dos teus passos, do teu movimento, o som do teu movimento, e me escondi porque estou nu. E Deus disse: mas quem te disse que estás nu? Oh não, a mulher que me deste como auxiliadora me deu o fruto da árvore e eu comi. Olha só, o que eu quero trazer para você aqui é a percepção da presença de Deus no jardim. Primeiramente, eu disse que Deus aparece se movendo pelo Espírito na criação, logo no princípio, mesmo tendo caos, mesmo tendo trevas. O segundo momento é esse momento em que a Bíblia declara que Deus vai aparecer se movendo no jardim
e passeando pelo jardim, no momento em que Adão e Eva pecam contra ele. O que eu quero lhe fazer perceber? A Bíblia declara que Deus veio na viração do dia, veio de tarde. Várias vezes eu li esse texto e algumas vezes afirmei que Deus vinha na viração do dia. Era algo que Deus fazia de forma constante, mas desta vez, ao ler, aumentou mais subsídios de que de facto Deus vinha com alguma regularidade. E qual é a explicação que me faz afirmar isso? É que a Bíblia declara que enquanto Deus passeava pelo jardim, se movia pelo jardim, a Bíblia diz que Adão ouviu o som da movimentação de Deus. Estão comigo? Ouviu o som da movimentação. E depois ele responde também a Deus: eu ouvi o som da tua movimentação e se escondi. Ou seja, Adão não precisou bater de cara com Deus para perceber que aquele que estava a se mover era Deus. Alguém está entendendo onde eu quero chegar? Adão não precisou bater de cara com Deus para perceber que Deus chegou. Não, Adão já conhecia o mover de Deus. Adão conhecia os passos de Deus. Adão conhecia como é que Deus se movia. Adão sabia o que acontecia quando Deus estava vindo. Adão sentia quando Deus vinha. Adão entendia isso, conhecia o som. Ele dizia: eu ouvi o som da tua movimentação, me escondi. Então Adão não precisou ver, ele só ouviu o som da movimentação. Aleluia. Agora me diz, se aquela vez foi a única vez que Deus veio lhes visitar, como é que Adão já sabia que Deus estava se movimentando daquela maneira? Não é possível. Se a pessoa me visita uma vez, não tem como eu dizer: eu ouvi o som, eu conheço o som. E ele se escondeu por causa disso, porque ele sabia quem estava vindo. Ele se escondeu porque sabia quem estava. Então significa que ele já conhecia os passos de quem? Significa que Deus já vinha várias vezes. Então, se Deus já vinha várias vezes, vamos aqui concluir que Deus afinal visitava o homem na viração do dia. Aleluia. Deus visitava o homem, ou seja, Deus se apresentava diante do homem na viração do dia. Deus trazia consigo a sua presença para Adão, aleluia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante: Deus vinha, se apresentava para Adão, e Adão se relacionava com Deus certamente, mas a Bíblia declara que Adão naquele dia tinha pecado, mas ainda assim não perdeu a sensibilidade da movimentação de Deus. Deixa eu lhe dizer, o homem pode estar em pecado, mas a presença de Deus é tão real, que ninguém fica despercebido da sua presença. Pode não responder positivamente a essa presença, mas agora ficar despercebido da sua presença não é possível. Porque quando você olha para os céus, você vê a presença dele. Olha para os mares, você vê a presença dele. Olha para o sol, você vê a presença dele. Não tem como não ver Deus ao teu redor, em qualquer lugar. É só você ver a movimentação do sangue no teu corpo, te faz perceber a presença de Deus. É só ver como é que a tua boca abre, o som sai, os teus olhos se movem, como é que o teu corpo foi feito. Isso te comunica a presença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Então Adão não aplauda o nome do Senhor Jesus. Então Adão ouviu os passos, o som da movimentação de Deus. Quem está ouvindo o som? Quem consegue perceber a presença dele? Aleluia. Mas deixa eu lhe dizer, se Adão, que estava em pecado, conseguiu perceber o som da movimentação da presença de Deus, quanto mais eu que estou em Cristo. Não tem como você não perceber a presença dele. Não tem como você não sentir a presença dele. Não tem como você não perceber que ele está aqui. Um Adão perdido, ou melhor, em pecado, consegue perceber a movimentação dele. Quanto mais você que está em Cristo, você tem a oportunidade e o privilégio de experimentar a sua presença, de sentir a sua presença, de ser tocado por ele, de perceber a sua presença. Que meu Deus te dê esse privilégio nessa noite. Aplauda o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Mas agora, sabe o que eu quero lhe fazer perceber? É que a presença que aparece se movendo para vir ter com Adão, ela tinha algumas características que eu quero partilhar contigo. Primeiro, a Bíblia diz que ele ouviu o som da movimentação. A minha pergunta é: se Deus é espírito, como é que você percebe o som da movimentação de um? Ok? Por quê? Porque a questão do som é uma questão associada a coisas que? Materiais. O som está associado de alguma forma a coisas materiais. A movimentação também de alguma forma, para nós, homens terrenos, está associada a coisas que? Materiais. Mas a Bíblia está dizendo que Adão ouviu o som da movimentação de Deus. Significa que Deus estava a se mover. Outra coisa, a Bíblia diz que Deus estava a passear. O que vos parece? Essa palavra passear não está mais associado ao homem do que propriamente ao espírito. Apesar de que a Bíblia mostra que espíritos, Satanás também disse que estava aí a rodear. Mas a questão do passear tem muito a ver com o ser humano. E outra coisa, a questão do passear, quem passeia, ele está andando e que? Observando, contemplando, observando. Por exemplo, para nós os humanos falamos assim: eu vou ir passear. Muitas das vezes passear pressupõe você ir ver outras coisas, você ir contemplar outras. Mas agora, um Deus que tudo vê, que tudo faz, que Ele mesmo criou tudo, como é que agora está mais a passear? Deus está a passear na coisa que Ele fez, na coisa que Ele vê em todos os lugares. Não sei se estão a perceber isso. Aleluia. Deus consegue ver ilha, consegue ver. Imagina que Deus está em Luanda e de repente Deus está a dizer assim: vou ir passear. E Deus vai na ilha, Deus vai no Morro dos Veados, porque decidiu o quê? Faz algum sentido? Se Deus é omnipresente e Ele vê tudo, Ele não precisa passear. Ele está a ver ilha agora, está a ver Mussulo agora, está a ver todos os lugares ao mesmo tempo. Vai precisar passear por quê? Na verdade, esses atributos que estão a ser aqui atribuídos a Deus, que Deus estava a se mover, que se ouviu o som da sua movimentação, de que Deus estava a passear, são atributos pessoais que foram aqui atribuídos e comunicados à pessoa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava a vir ter com o homem. Deus estava a vir ter com o homem. Então, se Deus está a vir ter com o homem, Ele carregou consigo atributos que fossem possível se relacionar com alguma facilidade com o homem. Depois tem alguém que tem dúvida que Deus se encarnou. Vou repetir, depois tem alguém que tem dúvida que Deus se encarnou e ficou homem. Porque já no Éden, estamos a ver Deus a pegar características humanas para vir ter com Adão. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Já no Éden, Deus está a pegar características humanas para vir ter com quem? Com Adão. Estão a dizer que Deus está a se mover. Estão a dizer que se ouviu o som dos seus passos. Estão a dizer que Deus estava a passear atributos humanos porque Ele está a vir se relacionar com o homem. Então o que eu quero lhe dizer? Vemos a presença de Deus em Gênesis 1, mas vemos a presença de Deus também em Gênesis 3. Só que a presença que nós vemos em Gênesis 1 é diferente da presença que nós vemos em Gênesis 2. Em Gênesis 1 vimos o Espírito a se mover ou a pairar. Em Gênesis 3 estamos a ver Deus a se movimentar. Estamos a ver Deus a passear. Estamos a ver na viração do dia, na hora que tinha uma brisa. Será que Deus precisa apanhar boa brisa? Deus precisa de boa brisa. Deus precisa de uma hora calma. O que estão aqui a nos dizer é que Deus entrou no modo prazer, no modo deleite do ser humano, para vir se relacionar
com Adão, para entrar em contato com ele. Então, pastor, o que estás a dizer? O que eu estou a dizer é que a presença de Deus em Gênesis 3 é uma presença que veio e carregou consigo intimidade, carregou consigo comunhão, carregou consigo aproximação ao homem. Então, Deus está em todo lugar, mas Ele não se manifesta da mesma forma em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, mas Ele não se movimenta em todos os lugares da mesma forma. Em Gênesis 1, Ele só se movia. Em Gênesis 3, já está a pairar, ou seja, já está a passear e já está a se comunicar diretamente com o homem, chamando Adão pelo nome. Aleluia! Então aqui nós temos uma presença de comunhão. Pastor, o que você está a dizer? Eu estou a dizer que nós estamos aqui para falar da excelsa presença de Deus. Só que essa excelsa presença é uma presença que também vem para ter comunhão contigo. É Deus vindo para ter intimidade contigo. É Deus vindo para ter comunhão, para se aproximar, para ter intimidade contigo. Não normaliza viver sem intimidade com Deus. Não normaliza viver sem comunhão com Deus. A presença dele veio dessa forma para que você se conecte com ele. Alguém aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus perguntou: Adão, aonde? Adão, aonde estás? Mas você sabe que Deus sabia onde ele estava, não? E aquela pergunta era para trazer de volta quem? Adão. Deus estava com uma presença que acabou manifestando interesse de recuperar o homem. Que presença é essa? Deus está a falar: minha presença veio aqui não para te condenar. Minha presença veio aqui para te trazer do lugar que você não devia ter saído. Que a presença de Deus hoje, ela vem para te trazer de volta ao lugar onde você não devia ter saído. Agora, sabe qual é a grande verdade? A Bíblia diz que eles comeram fruto. Até ali, a Bíblia não fala nada. Só diz que eles comeram fruto. Mas a Bíblia diz que quando a presença de Deus veio, aconteceu algo. Eles ouviram o som e fizeram o que? Se escondem? Qual é a lição que temos aqui? É que a presença de Deus trouxe para eles consciência do erro que tinham cometido. Ok? Eles já tinham pecado. E o texto não diz nada depois. Só diz que comeram, ponto. E ao comer desobedeceram. Mas a Bíblia diz que Deus vem. Quando Deus vem, é que ele ouve o som dos passos de Deus. É que ele se esconde. É que ele dá conta que está nu. É que ele fica com medo. Pastor, estás a dizer o quê? A presença de Deus em Gênesis 3 trouxe a consciência em Adão que ele tinha errado, que ele tinha falhado. Apesar de que aquela presença não veio para lhe condenar, ainda assim, aquela presença lhe trouxe consciência do erro. Atenção, uma coisa é a presença vir para te condenar, outra coisa é a presença vir e te trazer a consciência do erro. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Eu vim para dizer para você, a presença de Deus não veio para te condenar, mas Ele pode vir para trazer consciência de algumas coisas que você não está fazendo muito bem diante dele. Dá para perceber isso? Ela pode não vir para te condenar, mas quando ela vem, ela pode despertar em você coisas que você não está fazendo corretamente. Por isso é que às vezes você está na tua casa, parece que está tudo bem. Às vezes você está lá nos teus caminhos, distante de Deus, parece que está tudo bem. Mas quando você entra num culto e se prega uma palavra e depois começa a se adorar e a presença de Deus vem e de repente você começa a lagrimar. Mas a pergunta é, por que você não lagrimou em casa? Né? Por que você não pensou no erro lá em casa? É que às vezes a presença de Deus, quando ela vem, não é que ela está a te condenar, ela só vai trazer a consciência do erro, porque ela quer te trazer de volta. Aleluia. Eu quero falar com algumas pessoas que estão aqui, que as suas mentes já estão cauterizadas. Parece que você já não sente mais nada. Erra mais, falha mais. Continuando. Hoje, que se manifesta uma presença aqui, que traga em você a consciência do erro. Mas não para te condenar, mas para te trazer de volta a comunhão com Deus. E atenção, que eu não estou a falar só de coisas tipo tirar gravidez, tipo ter 3 namoradas, tipo beber. Estou a falar de outros erros que nós cometemos
E às vezes como servos de Deus, e às vezes até como os cristãos já experimentados, perdemos de alguma forma aquela sensibilidade de coisas que nós não estamos a fazer corretamente. E que a presença de Deus hoje venha e comece a nos mostrar, e comece a trazer à nossa consciência coisas que nós precisamos alinhar diante da sua presença. Aleluia. Olha só, a Bíblia está dizendo que depois desse cenário, eu encontro um outro cenário. A Bíblia vai dizer que Deus disse a Adão, aonde? Aonde estás? Mas algo interessante, Adão tem filho, Caim e Abel. Caim mata Abel. Depois de Caim matar Abel, a Bíblia diz que Deus foi ter com ele. E lhe perguntou, Caim, aonde está o teu? Aonde está o teu irmão? A Bíblia diz que ele retrucou e disse, eu sou guarda do meu irmão. Será que eu sou guarda do meu irmão? E a Bíblia diz que Caim, retrucando com Deus, a Bíblia diz que no final da conversa que eles estavam a ter com Deus, a Bíblia diz que Caim saiu de diante da presença de Deus e foi para uma terra chamada Nod. Nod significa vaidade. E quando ele chegou em Nod, a Bíblia diz que ele construiu uma cidade e deu o nome da cidade e o nome do filho dele, que significa Enoque. Enoque significa iniciado, ou seja, Caim deu início a um caminho que depois se estende e chega até a Torre de Babel. Meu caminho não é esse hoje, não, é melhor deixar aí de lado. Mas a grande coisa é que a Bíblia diz que Caim saiu de diante da presença de Deus. Agora analisem comigo, os que estão a dormir hoje, ajuda o teu irmão que está ao lado. Olha para isso. Deus disse o que para Adão? O que Deus disse para Adão? Aonde? Oh, aqui. Oi. Oi. Ajuda o irmão que está ao teu lado. Ele ajuda. Olha só. O que Deus disse para Adão? Aonde? Pregue comigo para não dormir. Aonde? Aonde estás? Mas a Caim Deus lhe perguntou o quê? Aonde está o teu irmão? Eu já ensinei aqui na escola da palavra que na Bíblia nós aprendemos que o homem caiu em Adão. Isso é verdade. A grande queda é a queda de Adão. Mas se você estudar bem a Bíblia, vai perceber que houve outras quedas. E a segunda queda é a queda de Caim. A terceira queda é a queda de Babel. Mas a minha história não é por ali. Mas o que eu quero lhe fazer perceber é que na primeira queda, Deus pergunta a Adão. Adão, aonde? Na primeira queda é Deus direcionado a Adão. Na segunda queda, que é a queda de Caim, é Deus direcionando a Caim, mas perguntando pelo seu irmão. Significa que o nível de perdição não era só de Caim, já estava a se espalhar. Então, a preocupação de Deus já não era só Caim. A preocupação de Deus era o mal que Caim causou a Abel também. Ok? Em Adão, parece que é um mal de Adão. Mas no mal de Caim, parece que é um mal de Caim, mas que prejudica também Abel. Então por isso Deus em Adão lhe perguntou, aonde estás, Adão? Mas a Caim lhe perguntou, aonde está o teu irmão? Mas eu quero lhe fazer entender algo muito interessante aqui. Deixa eu lhe dizer, existem pessoas que estão em falta com Deus. Comigo aqui. Existem pessoas que estão em falta com Deus. Mas existem pessoas que estão em falta com Deus e com seu irmão. Quem está em falta com Deus, Deus lhe pergunta, Adão, aonde estás? Quem está em falta com Deus e com seu irmão, Deus lhe pergunta, Caim, aonde está o teu irmão? Pastor, estás a dizer o quê? Existem erros que você cometeu, que só precisa se acertar você com Deus. Mas há erros que você cometeu, que você precisa se acertar também com teu irmão. Pastor, estás a chegar aonde? A Bíblia está a dizer, se você levar a tua oferta e se lembrar que você tem um problema com teu irmão, deixa a oferta e vai tratar com teu irmão. No fundo, o que Deus está querendo dizer aqui é que no fundo, você não está só bem comigo, porque também não estás bem com teu irmão. Aleluia. Há erros que você comete no teu próprio corpo e você vai tratar diretamente com Deus. Mas há erros que você já cometeu, não só no teu corpo, mas afetou também a vida de outras pessoas. Você precisa acertar também com a outra pessoa.
Não, se você não entendeu até aqui, eu vou viajar no nível mais alto. Jacó cometeu, enganou o irmão, fugiu. Deus foi com ele, de alguma forma. Deus estava a voltar com ele, de alguma forma. Tinha alguma coisa para se completar no regresso dele. Mas a Bíblia vai nos mostrar que isso ficou condicionado a ele ter que se acertar com o irmão dele. Quando ele está a voltar, a Bíblia diz que ele chega no Val de Jaboque, próximo do vale. A Bíblia diz que mandou recado no irmão dele. As pessoas que levaram a mensagem vieram lhe falar: mano, é melhor você fazer alguma coisa, porque o teu irmão está vindo ao teu encontro. A Bíblia diz que Jacó naquele dia ficou atemorizado, ficou desalinhado, porque ele sabia que ele tinha um problema para acertar com Esaú. E sabe o que ele fez? A Bíblia declara que ele fez passar tudo o que tem, pegou presentes, falou: levam presentes e vão dar ao meu irmão Esaú. Mas a Bíblia diz que ele ficou ainda antes do vale e passou a noite lá. E a Bíblia diz que naquela noite é que o anjo lhe aparece. Você nunca leu bem o contexto, e eu quero te explicar isso. O anjo apareceu ali para vir lhe resolver de alguma forma, a fim de ele ganhar coragem para ir ter com o irmão dele. Porque ele ficou mais uma noite ali no Jaboque. Não era a vontade dele, não é porque ele estava a procurar o anjo. Ele tinha medo de se encontrar com Esaú. Por isso mandou presente, mandou tudo. Ele sozinho ficou lá. Deus, como é misericordioso, disse: esse miúdo, se eu lhe deixar aqui, não vai conseguir se encontrar com Esaú. Deixa eu vir lá ajudar para lhe dar garra. Manda o anjo. E quando o anjo vem, trata com ele. É assim que Jacó ganha energia e força e vai para se encontrar com Esaú. Depois de resolver com Esaú, volta no lugar onde ele tinha montado o altar, que chamou Betel, agora chamou de El-Betel, e cumpriu o que? A jornada. Mas Jacó não pôde cumprir a jornada e de alguma forma cumprir o propósito de Deus sem ele se acertar com Esaú, porque o erro dele não foi só contra Deus, foi também contra Esaú. Irmão, você que está aqui, que tem problema com alguém: ah não, já orei, Deus me perdoa. Há coisas que não é só orei, Deus me perdoa. Há coisas que você tem que mesmo falar com a pessoa, tem que resolver com ele. Tem pessoa que está aqui e não fala com a mãe dele. Faz sentido? Não fala com teu pai, não fala com a prima, não fala com a irmã. Não. Vai resolver com teu irmão. É importante. Há níveis de Adão aonde está, mas há níveis de Caim aonde está o teu irmão. E deixa eu te dizer, por que eu entrei aí, se o meu tema é a presença de Deus? É que a grande verdade, a presença de Deus fez perceber de Adão aonde estava. Quando Deus veio com a presença, ele perguntou aonde estava. E ele percebeu o quê? Que estava nu. Ele percebeu o quê? Que tinha medo, tinha vergonha. Ele percebeu o quê? Que tinha errado. E em Caim, o que nós vamos aprender? Que o erro dele contra o seu irmão, no final da conta, lhe levou para fora da presença de Deus. O erro dele contra o irmão lhe levou para fora da presença de Deus. Quantas vezes você quebra a tua comunhão com Deus porque você não quer se acertar com o irmão? Quantas vezes você quebra a tua comunhão na presença de Deus porque você não quer perdoar alguém? Porque você acha que a irmã do coral me complica muito, eu vou sair embora do coral por causa dessa irmã. É um Caim que está saindo diante da presença de Deus por causa do irmão. Aleluia. Pergunta no irmão que está ao teu lado: teu nível é de Adão aonde estás? Ou teu nível é de Caim aonde está Abel? Aplauda o nome do Senhor Jesus, por favor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos pegar aqui nisso e vamos começar a descer, porque eu quero mesmo orar com os irmãos. Olha só, no texto que o João leu, a Bíblia diz que Caim disse assim: hoje me lanças de fora da face da terra, e distante, fora da tua face estarei. Usou aqui dois termos importantes: face da terra, face de Deus. Caim disse: me lançaste fora da face da terra. E disse: estarei fora da tua face. O que se subentende aqui? O que se subentende aqui é que estar fora da face de Deus é igual a estar fora da face da terra.
Oh boy! Estar fora da face de Deus é igual a estar fora da face da terra. Porque nós estamos a falar que Deus é omnipresente. Ele está em todos os lugares. Então se você dizer que você está fora da sua presença, está fora da sua face, você está fora da terra. Aleluia! Por outras palavras, o que eu estou a querer dizer, viver distante de Deus é como se viver fora dessa terra. Ou seja, viver fora da presença de Deus é viver de... Como é que eu vou dizer aqui? De boleia na terra. Viver longe da presença de Deus na terra é viver de boleia na terra. Porque estar fora da face de Deus é igual a estar fora da face da quê? Da terra. Dá para perceber isso, irmãos? Dá para perceber a importância da presença de Deus? É que não estar diante da sua presença é igual a não estar na terra. Existem pessoas que estão na terra, mas não estão na terra. É isso que eu estou a dizer. Porque eles não vivem na presença de Deus, não vivem na comunhão com Deus. Estar longe da presença de Deus é como se não viver nessa terra. Faz algum sentido? E sabe o que eu quero te dizer? Caim é essa pessoa que construiu o quê? Uma cidade? Caim é essa pessoa que deu origem a uma descendência que criou armas, criou a indústria, ok? E criaram várias coisas que vai chegar até Babel. Mas deixa eu lhe dizer, tudo isso sem estar na presença de Deus, sabe o que significa? Node. Sabe o que significa node? Vaidade. Tudo que você pode fazer não estando na presença de Deus é vaidade. Ah não, eu me licenciei fora da presença de Deus, é vaidade. Comprei um carro fora da presença de Deus, é vaidade. Ah não, tu edificar um ministério sem agradar a Deus, sem estar na sua presença, é vaidade. Tudo que alguém pode construir de fora da presença de Deus é uma cidade chamada node. Vou repetir. Tudo que alguém pode construir de fora da presença de Deus é uma cidade chamada node. Vaidade. Tudo é vaidade se você não estiver na presença de Deus. Porque a face da terra, subentende-se aqui, igual a face de Deus. E a face de Deus tipifica a sua presença. E a face também tipifica a graça. Então está fora da graça, e você está completamente fora da terra. Que o meu Deus disponibiliza a graça para você estar diante dele. Que ele apresente para ti a sua face. Aleluia. Alguém me ajuda, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Me pergunta alguma coisa, diga assim: pregador, o que Deus ofereceu a Abraão? Inicialmente o que Deus mais ofereceu a Abraão foi a sua presença. Aleluia. Foi a sua presença. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus, Noé também andou. Se estão a andar com Deus, a presença de Deus está com quem? Estão com eles. Nós vamos perceber a necessidade da presença de Deus na vida desses homens. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Mas eu chego a Abraão. Chego a Abraão por quê? Porque Abraão é retirado de uma terra de idolatria e para ir para uma terra que Deus iria lhe indicar. A minha pergunta é: Deus deu bússola para Abraão? Não, Deus deu bússola para Abraão? No texto vocês encontram Deus a dizer para Abraão: vai daqui, vai dali? Não. E a pergunta é: como é que Abraão chegou no sítio que Deus esperava que ele chegasse? A presença de Deus era como um mapa para Abraão. Ou seja, ele estava, a Bíblia diz, Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, na medida que você anda na presença de Deus, essa presença constrói perfeição. Essa presença define os melhores caminhos. Essa presença define as melhores decisões. Essa presença define as melhores escolhas. Essa presença define as melhores ideias. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus não deu indicações a Abraão. O que nós vamos perceber aqui é que a presença de Deus era a indicação que Abraão precisava. Na medida que a presença de Deus se movia com ele, lhe definia o lugar, lhe definia onde ele tinha que ir. Que a presença de Deus te conduza. A presença de Deus te guia. A presença de Deus te leva até no lugar certo, até no ponto certo, até na terra que
que Deus preparou para você. A presença de Deus te conduz. Pastor, não sei acerca de muita coisa, não tem problema. A única coisa que eu vim te dizer: ande na sua presença, esteja diante da sua presença. Pai, não sei como vou pagar propina, esteja na presença dele. Não sei o marido se vai vir quando, esteja na presença dele. Abraão também não sabia se a terra era qual. A única coisa é que a presença de Deus se movia com ele. Quando ele assustou, chegou no lugar que Deus tinha definido para ele. Alguém está entendendo? Aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero viajar mais um pouco aqui. Diga comigo, Moisés. Diga, Moisés. Olha só. Oh, come on. Fala, já não vou fazer as coisas sem a presença de Deus. Moisés está tentando tirar do Egito Israel, ou pelo menos lutar pelos seus irmãos. Deus zebra. Sabe por quê? Ele está sem a presença de Deus. Vai parar em Midian. Quando chega em Midian, apacenta as ovelhas do seu sogro Jetró. E um dos dias a Bíblia diz que ele vai até o Monte Horebe. E a Bíblia diz que o Monte Horebe significa Monte de Deus. E quando ele chega ao extremo do Monte de Deus, naquele dia ele vira e vê uma sarça que está a arder sem se consumir. E ele diz: não, eu vou chegar até a essa sarça e vou ver por que a sarça arde e não se consome. Quando Moisés tenta aproximar, ele ouve uma voz da sarça: Moisés, Moisés, não te achegas aqui, retira as sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. Mas Moisés disse, eu quero imaginar Moisés a dizer: eu ando levando minhas ovelhas todos os dias aqui. Como é que só hoje ficou terra santa? Eu ando ver aqui sempre, e ando ver aqui essa sarça, mas não costuma ver arder. E para piorar, está ardendo e não está consumindo. Ou seja, um lugar habitual se transformou num lugar não habitual, porque a presença de Deus extraordinária, né? Vamos aqui pegar a deixa do Maurício. Não a presença ordinária, mas a presença extraordinária decidiu se manifestar ali e o lugar se tornou incomum. Pastor, estás a dizer o quê? Eu estou a dizer que quando a presença de Deus está, o lugar já não é comum, se torna um lugar incomum, aonde a presença de Deus está. Mas sabe qual é a boa notícia? Se calhar quando nós estamos a falar do lugar aonde a presença de Deus está, você reflete muito sobre lugares físicos, você reflete muito sobre essas quatro paredes, você reflete muito sobre vários outros lugares, mas a grande verdade é que existe um lugar aonde essa presença está e de forma permanente. E se aonde a presença de Deus vai, esse lugar se torna um lugar incomum, imagina um lugar aonde essa presença está para sempre. Pastor, estás a dizer o quê? Eu estou a dizer que você não é uma pessoa comum. Aleluia! Porque a presença que gera situações incomuns vive em você. Mulher, você não é qualquer mulher. Oh, alguém está entendendo o que eu estou a dizer? A presença que gera ambientes incomuns vive em ti. A Bíblia diz: o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é que age em nós. A maior obra que o Espírito podia fazer era ter ressuscitado Jesus. E se esse Espírito que fez essa maior obra habita em você, é porque você não é qualquer pessoa. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Então ele vê a sarça arder, e ele ouve a voz de Deus, e ele tem uma visão ali. Diga comigo, sarça ardendo. Não, melhor, presença de Deus. Sarça ardendo, Deus falando, lugar se tornando incomum. Se você não está percebendo, a experiência que Moisés teve sozinho, Israel teve em coletivo. Israel diante do Sinai, a presença de Deus desceu. Sabe o que aconteceu no Sinai? Deus falou com eles e eles disseram assim: Moisés, vai só você, não estamos a conseguir mais ouvir a voz de Deus, não vamos suportar. No Sinai, sabe o que eles viram? Eles viram uma visão. No Sinai, sabe o que eles viram? Um lugar que se tornou reservado, porque eles não podiam chegar perto da montanha. A experiência de Moisés isolado, Israel viveu como povo, porque Moisés viu uma sarça, teve uma visão, sarça ardendo, Deus falou da sarça. Israel também tem uma visão
de relâmpagos, ok? E o lugar é reservado, e Deus também fala com eles, e eles também têm uma visão. Pastor está a dizer o quê? Eu estou a dizer que aonde a presença de Deus está, Deus fala, há uma visão, e Deus separa o lugar que Ele está. Que o meu Deus comunica visão na tua vida por causa da presença dEle em você. Oh, que meu Deus comunica clareza nas coisas que você tem que fazer, ao nível da empresa, ao nível pessoal, ao nível de relacionamento. Deus te dê clareza, te dê visão. Deus fale contigo por causa da presença dEle que vem ter com você. Porque quando Ele vem com a sua presença, Ele traz visão, Ele fala e Ele separa o ambiente. Aleluia. Diga comigo, presença de Deus. E Moisés começa a ouvir Deus a falar. Deus disse assim: Moisés, vem agora. Tenho ouvido o clamor, tenho visto a aflição do meu povo. Tenho ouvido o seu clamor. Conheci os seus problemas. Desci para livrá-lo da mão dos seus inimigos. Fiz o quê? Desci para livrá-lo da mão dos seus inimigos. Deixa eu lhe dizer alguma coisa. Diante da sarça, Moisés teve experiência com a presença de Deus. Ok? Depois da sarça, Moisés foi para o Egito com a presença de Deus. Diante da sarça, ele teve experiência com a presença de Deus. Depois da sarça, ele foi com a presença de Deus. Aleluia. Há muita gente apenas tendo experiência com a presença de Deus. Há pouca pessoa carregando a presença de Deus para cumprir alguma missão. Deus não quer que você se relacione. O se relacionar na sarça com a presença de Deus é para gerar uma capacidade de carregar essa presença para cumprir uma missão. Essa história de você ser domingueiro não existe. Começa a trabalhar na obra de Deus, começa a ganhar almas, começa a fazer alguma coisa dentro do propósito de Deus. Existe a presença em você, existe a presença manifestada através de você. Ah, não, eu vou te explicar para entender. Deus olhou para Moisés e disse: o que você tem na mão? Moisés disse: tenho uma vara. Deus disse: joga a vara no chão. Jogou, a vara se transformou em serpente. Deus disse: segura nela. Moisés segurou e a serpente tornou novamente em vara. Deus disse para ele: coloca a mão no peito. Colocou, a mão ficou leprosa. Tira a mão, tirou, ficou boa. Mas sabe o que eu quero lhe fazer perceber? A grande verdade é que Moisés já andava com aquela vara na mão dele, mas ele só não sabia que aquela vara pode ficar cobra. É que existe uma coisa é a presença de Deus em você, outra coisa é a presença de Deus manifestada através de você. Você não tem a entender. O que eu estou a dizer é que você tem uma vara na mão, só que você não sabe que essa vara pode ficar cobra. Eu estou a dizer que você tem a presença de Deus em você, só que você não sabe quando essa presença se manifesta, o que ela pode causar, o que ela é capaz de fazer. Moisés até já anda. Não é uma questão de você não ter o Espírito, é uma questão de você não ter consciência do que o Espírito que habita em você é capaz de fazer. Não é uma questão de não ter a vara na mão, é uma questão de você não ter consciência do que essa vara pode fazer. Aleluia. Não é suficiente? Eu explico de outra maneira. Moisés lançou a vara onde? No chão. Diga: vara na mão, vara transformada em serpente no chão. No chão não se precisa só vara. No chão se precisa vara que fica em serpente. Aleluia. Diga comigo: chão. Sabe o que simboliza o chão? O chão simboliza as nações, a terra simboliza o objetivo da presença de Deus em você é para ser manifestada nas nações. Aleluia. É para ser manifestada nas nações. Não, você não está entendendo, eu explico de outra forma. A Bíblia declara, come on, que Jesus está a ser preso, né? Ele vai ser preso. E a Bíblia declara que há um soldado que vai se aproximar. E Pedro tira a espada, corta a orelha do quem? Do soldado, né? E a Bíblia diz que a orelha caiu onde? Na terra. A Bíblia diz que Jesus disse: não faz isso, Pedro. Baixou, pegou na orelha e fez o quê? Se você não está entendendo, esse cenário é um cenário profético que aconteceu ali. Eu estou a dizer que a terra são aquele cenário é um cenário profético. Sabe o que significa?
Nesse momento, aquele soldado é um soldado judeu. Judeu sem orelha, mas a orelha cai na terra. O que está a se perceber aqui é que Jesus está querendo fazer entender Pedro. Pedro, não se preocupa. Eles vão ficar sem a orelha, mas depois eu vou lhes devolver a orelha. Ou seja, Israel, quando Jesus veio, estava sem orelha. E até agora está sem orelha. Porque eles não conseguem ouvir e perceber o verdadeiro Messias até agora. Mas enquanto eles estão sem a orelha está onde? Na terra. E a terra é o quê? As nações. E quem está a ouvir nesse momento? São as nações, nós a igreja. Porque a orelha está no chão. Então, pastor, o que você está a dizer? Eu estou a dizer, vara na mão não faz diferença nas nações. Vara tem que ir no chão para se transformar em serpente. Estás a dizer o quê? A presença de Deus em você, desde o dia que você aceitou Jesus, tá bom, mas agora essa presença tem que se manifestar para afetar a vida de pessoas, afetar a vida de pessoas, transformar a vida de pessoas. Por isso é que Moisés precisa de uma experiência diante da sarça, com a presença de Deus, mas depois dessa experiência, ele precisa agora carregar a presença de Deus com ele para ir para o Egito, nações, para retirar de lá Israel. Fala no teu irmão, não gasta a presença de Deus. Vai para as nações. Vai para as nações. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, vai para as nações. Prega o evangelho. Leva essa presença. Diga comigo, eu não vou me apressar de sair diante da presença de Deus. Diga, eu não vou me apressar de sair diante da presença de Deus. A Bíblia diz, Deus veio visitar. Se colocar em pé para parecer que está acabado. Deus veio visitar Abraão. Fala, Deus veio visitar Abraão. Não, fala, Deus veio visitar Abraão. E Abraão recebeu visita de 3 pessoas. Um no meio deles era Deus. 2 eram anjos, o outro era Deus. Abraão na tenda dele assim, Deus veio. Presença dele. Conversou com Abraão. Deu promessa a quem? Abraão. Disse, tua mulher vai ficar grávida. Depois a Bíblia diz que Abraão acompanhou os três homens, que um era Deus. A Bíblia diz, 2 foram para ir destruir Sodoma aí. A Bíblia diz que Abraão ficou ainda diante da presença de Deus. Os 2 vão. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus começou a pensar consigo mesmo. Vou esconder a Abraão o que eu tenho para fazer, visto que ele se tornará pai de muitas nações. Vou lhe esconder. E Deus de repente diz, Abraão, estás a ver? Eu quero destruir Sodoma e Gomorra. A Eva, quer destruir? Eu vou destruir. Senhor, se tiver 50 pessoas, não vou destruir por causa dos 50. E se tiver 40, Deus? Abraão está a conversar com Deus. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. A grande coisa que eu quero lhe fazer perceber é, Abraão recebeu a visita de quem? De Deus. Quando Deus acabou de lhe visitar, o que aconteceu? Deus foi embora. Ele fez o quê? Não, ele fez o quê? Não, primeiro fez o quê? Quando Deus foi com os 3, fez o quê? Você não gosta de acompanhar Deus? Deus vem na atividade, visitou, teve um tempo maravilhoso contigo, ok? Mas depois você deixa Deus bazar, não faz questão de lhe acompanhar. Abraão acompanhou Deus. Naquela companhia dele, os anjos foram embora. Ficou ele a sós com Deus. Dá para depois dessa atividade, enquanto os outros anjos irem embora, você ia ficar com Deus no teu quarto, só você e ele?
Na presença dele são vocês dois. Sabe por quê? Porque nesse momento que ele decide te contar coisas que você não sabe. Quando os dois anjos estavam ali, não lhe contou. Acompanhou, os anjos foram, a Bíblia diz, Abraão ficou ainda. Deus começou a pensar, lhe conto. Sabe o que eu quero dizer? Quanto mais você permanece na presença de Deus, mais Deus começa a pensar, vou lhe contar. Vou lhe contar. Não, vou lhe falar. Vou lhe explicar. Quanto mais tempo você pôr a cara na Bíblia, o Espírito Santo vai começar a falar, não, vou lhe abrir. Esse versículo que os outros não estão a entender, como ele está a permanecer mais tempo aqui, vou lhe explicar. Vou lhe explicar. Dulce, está vendo esse texto? Com aquele texto, com aquela pregação, e aí você começa a crescer, porque você aprende a permanecer na presença de Deus. Se isso não é suficiente, o que eu estou a trazer para você é o segredo de permanecer na presença. Porque a permanência na presença vai trazer que Deus traga para você coisas ocultas. E que Deus te dê responsabilidades de nível alto. Deixa eu te explicar de outra maneira. A Bíblia está dizendo, quando Moisés entrava na tenda, orava, ficava com Deus lá. Quando Moisés acabava de orar, a Bíblia diz que Moisés saía da tenda. O que acontecia? Josué ficava na tenda. Estou a falar de permanecer na presença. Josué fazia o quê? Ficava na presença. Agora me pergunta, quando Moisés teve que ser tirado da missão, qual é a pessoa que Deus indicou para substituir Moisés? Não foi Moisés que escolheu Josué. Foi Deus que disse para Moisés, coloca Josué. Sabe por quê? Porque Deus sabe. Josué gosta muito da presença dele. Josué gosta muito de permanecer na minha presença. Então tem que ser Josué. Deixa eu lhe dizer, há momentos para você permanecer na presença de Deus, porque tem algumas responsabilidades que estão para vir ali. E Deus vai dar para aqueles que realmente aprenderam a estar na sua presença. Aí você pergunta, pastor Feliz, como é que você chegou ao nível de ser pastor e dirigir uma igreja? É muito quarto no manhã, é muito a sós com a presença de Deus. E Deus disse, filho, chega já, vou te dar outra coisa, outra responsabilidade. Estou a ver que você precisa de uma igreja nova também aqui em Angola. Então você, como gosta muito de ficar no quarto no manhã orar, toma essa responsabilidade, começa com o MEVD. Porque permanecer na presença de Deus vai te levar, vai fazer Deus te dar responsabilidades grandes. Quando Deus decidiu trocar Moisés, Deus não pensou duas vezes, vou escolher quem? Não, ele já sabia quem era. Porque Josué ficava na presença, buscava a presença, permaneça na presença dele. Há desafios grandes, há coisas grandes que estão a vir para vir lá frente. Vou pregar para vocês nesse momento, abrindo completamente meu coração. Vocês, jovens pregadores, pessoas que estão a começar agora, busca Deus. Você não tem noção de onde Deus vai te levar. Eu sempre orei por coisas grandes, eu sempre orei para Deus me levar, eu sempre orei para Deus me usar, mas nunca pensei que era para começar uma igreja, nunca pensei que era para pastorear uma igreja. A esse nível não, nunca pensei que era de começar a lançar livro e outras coisas mais, mas Deus tem nos levado nessa direção, e eu acredito que ainda é metade da metade que Ele vai fazer comigo, mas eu quero acreditar que Ele também pode fazer contigo. Começa só agora, começa só a estar na presença dEle, Ele vai começar a te comunicar coisas, Ele vai te preparar para desafios que vêm. Aleluia! O texto, nosso texto para terminar. A excelsa presença e o magnífico poder. A Bíblia diz assim, eu vou aqui citar. A Bíblia diz assim, Deus, ok? Moisés a falar para o povo, diz assim, porque Deus amou os teus pais. Amém? Porque Deus amou os teus. Os pais aqui quem são? Os pais aqui, Abraão, Isaac e Jacó, os pais. Porque Deus amou os teus pais e vos escolheu como a sua descendência. Porque o povo de Israel é descendente do quê? Abraão, Isaac e Jacó, que são os pais. Deus amou os pais e escolheu vocês como a sua descendência. Aleluia. E a Bíblia diz, e Ele mesmo, vou usar aqui o outro termo,
pessoalmente, com a sua excelsa presença e o seu magnífico poder, vos tirou do Egito. Primeiro, a excelsa presença e o magnífico poder se manifestou naqueles que são escolhidos. Mas os escolhidos foram escolhidos porque Deus amou os pais. Ou seja, temos o amor do Pai, temos a escolha da descendência e temos a excelsa presença e o magnífico poder a lhes tirar do Egito. Ou seja, a excelsa presença e o magnífico poder veio por causa dos escolhidos, mas os escolhidos vieram porque o Pai amou os pais. Ou seja, Deus ama, Deus escolhe, depois Deus manifesta a excelsa e magnífica presença. Pastor, estás a dizer o quê? Acerca de amor. Deus te amou em Cristo Jesus. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te amou, assim como Deus amou os pais, Deus nos amou realmente na pessoa de Jesus. Segundo, porque Ele nos amou, Ele também nos escolheu, e Ele te escolheu em Cristo Jesus. E porque Ele te escolheu, Ele também te tirou do Egito com a sua excelsa presença e o magnífico poder. Você não está percebendo a sequência? A sequência é Deus que te ama, Deus que decide te escolher, e você, se você perceber bem nas escrituras, o amor de Deus e a escolha de Deus são coisas da eternidade, mas depois Ele vai primeiro no universo te tirar do Egito com a sua seu magnífico poder e a sua excelsa presença, para te conduzir para a terra da herança. Levou Israel até a terra da herança. É isso que eu vim dizer para você. Deus te ama, Deus te escolheu, e por causa disso Ele vai manifestar em você a sua excelsa presença e o seu magnífico poder. Excelso significa algo grande, grandioso, elevado, excelente. Ou seja, com uma presença excelente, Deus tirou Israel do Egito com seu magnífico poder. Pastor, estás a dizer o quê? Vai ver para o Egito o que aconteceu. No Egito aconteceu o magnífico poder de Deus. Aquela vara que ficou serpente na presença de Moisés, quando chegou no Egito, começou a engolir as serpentes do Egito. Sabe o que é isso? A força do Egito está representada nas serpentes. Quando a serpente de Moisés ou de Arão, aí vamos discutir, engola aquelas serpentes, Deus estava a dizer: meu poder é maior do que o poder do Egito. É um magnífico poder. O magnífico poder engole as várias serpentes do Egito. Diga comigo: várias serpentes. Uma serpente. Não, você não está a entender. Eu estou a falar de serpente. Te ensinaram muito sobre a serpente do Éden. Eu vim te falar da serpente da cruz. Assim como Moisés. Você gosta de ler João 3,16, só no 16? Lê a partir do 14. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja para que todo aquele que nele crê não pereça. Depois é que vem, porque Deus amou o mundo. Significa falar acerca de João 3,16 é falar acerca da serpente que Deus disponibilizou para nos salvar. Enquanto que a salvação de Israel no Egito começou com a manifestação da serpente, engolindo várias serpentes. Ou seja, a nossa salvação começou com a serpente na cruz, destruindo todos os outros poderes das trevas. Porque quando Jesus morreu na cruz, pisou a cabeça da serpente. No Egito, uma serpente engoliu várias, representando o poder da quê? Das trevas. Na cruz, nossa serpente Jesus fez o quê? Pisou a cabeça de quem? Da serpente. Para Israel sair do Egito, Moisés tem que levar a serpente dele para comer várias serpentes do Egito. Para nós sair do pecado e da escravidão, nossa serpente na cruz tem que pisar a cabeça da... Só que ao mesmo tempo que pisou a cabeça da serpente, também nos tirou do
Egito. Da mesma forma como a serpente de Moisés tragou as serpentes do Egito, depois tirou Israel do Egito. No fundo, estou a te dizer que tudo começa por causa da excelsa presença e o magnífico poder. Você foi tirado do mundo pelo magnífico poder de Deus. Você foi tirado das trevas pela excelsa presença de Deus. E agora, essa presença não só te tirou, essa presença agora anda contigo. Porque Israel que sai do Egito, agora está a andar com Deus no deserto, por uma coluna de fogo de noite, por uma nuvem de glória de dia. A presença que te tira, a presença que te conduz. Mas não é só isso. A presença que te tira, te conduz, te faz entrar. Ou seja, no Egito saíram pela excelsa presença e o magnífico poder, já expliquei, por meio da serpente. No deserto andaram com a presença, com a nuvem de glória e coluna de fogo. Na entrada em Canaã já tinham a arca da aliança. Quando chegaram no rio Jordão, levaram a arca, o rio se abriu, eles passaram e entraram na terra prometida. Arca para entrar na terra prometida, presença de Deus. Nuvem e coluna de fogo para andar diante do deserto, presença de Deus. Magnífico poder e excelsa presença manifestado por meio da serpente, que é o poder de Deus para tirar Israel do Egito. Então a presença que tira, conduz e faz entrar. E aqui eu termino a minha mensagem. Ande nessa presença que te tirou do Egito, que anda contigo e que te vai fazer entrar a tua herança em Cristo Jesus. Que o meu Deus possa rica e poderosamente abençoar você. Oh, aleluia. Aplauda fortemente o nome de Jesus.